Davi contra Golias. A batalha que mudou a história. O sol brilhava forte sobre o vale de Elá. O exército de Israel estava parado, apreensivo, diante da ameaça colossal que se erguia no campo oposto. Golias, um gigante de quase 3 metros de altura, vestia uma couraça de bronze reluzente e segurava uma lança cuja ponta sozinha pesava mais do que um homem comum poderia suportar. Seu escudo era imenso, carregado por um escudeiro à sua frente. Golias avançou mais uma vez, sua voz trovejando pelo vale. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus servos. Mas se eu o derrotar, vocês serão nossos escravos para sempre. O rei Saul e seus soldados hesitavam. Nenhum guerreiro ousava enfrentar a fúria do gigante filisteu. Era uma batalha impossível. Foi então que surgiu Davi, um jovem pastor, franzino, de rosto corado e olhos brilhantes de determinação. Ele havia trazido comida para seus irmãos no acampamento, mas ao ouvir as palavras de Golias, sentiu um fogo crescer dentro dele. Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Disse ele com convicção. Os soldados zombaram. Seu próprio irmão mais velho o repreendeu, dizendo que ele só queria ver a batalha por curiosidade. Mas Davi não se intimidou. Logo, suas palavras chegaram aos ouvidos do rei Saul. Ao ser chamado à tenda real, Davi falou com firmeza. Ninguém deve perder a coragem por causa desse filisteu. Eu mesmo irei lutar contra ele. Saul olhou para o jovem com espanto e preocupação. Mas você é apenas um rapaz. Ele é guerreiro desde a juventude. Davi, sem hesitar, contou suas experiências enfrentando leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. O mesmo Deus que me livrou das garras do leão e do urso me livrará desse filisteu. Saul, sem outra opção e impressionado pela coragem do rapaz, concedeu sua permissão. Tentou equipá-lo com sua própria armadura, mas Davi mal conseguia se mover com o peso do metal. Não posso lutar assim, disse ele, tirando a armadura. Em vez disso, pegou seu cajado de pastor e escolheu 5 pedras lisas do riacho, colocando-as em sua bolsa. Com sua funda na mão, desceu ao vale para enfrentar o gigante. Golias riu ao ver o jovem se aproximando sem espada, sem escudo, sem armadura. Sou eu um cão, para que venha contra mim com paus? Zombou o filisteu. Venha cá, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, sem medo, respondeu em alto e bom som. Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo ele o entregará em minhas mãos. Golias rugiu de fúria e avançou. Davi, ágil como o vento, correu em direção ao gigante, enfiou a mão no alforje e puxou uma das pedras. Com precisão, girou sua funda e lançou a pedra no ar. O projétil cortou o vento e atingiu Golias bem no meio da testa. O gigante cambaleou, seus olhos reviraram, suas pernas fraquejaram. Um silêncio sepulcral tomou conta do vale. Então, com um estrondo, Golias tombou no chão. Davi correu até ele, puxou a espada do próprio gigante e, com um golpe certeiro, cortou-lhe a cabeça. O exército filisteu, tomado pelo pavor, fugiu em desespero. O exército de Israel, antes temeroso, agora corria atrás dos inimigos, gritando em vitória. Daquele dia em diante, o nome de Davi ecoaria por toda Israel. O pastor franzino que derrotou o gigante se tornaria o maior rei da história de seu povo. A batalha estava vencida, mas a verdadeira jornada de Davi apenas começava. A ascensão de Davi, do pastor ao rei. A notícia da vitória de Davi correu rapidamente por toda a terra de Israel. O jovem pastor, que até então era desconhecido, agora era celebrado como o herói da nação. Quando o exército retornou da batalha, uma multidão já os aguardava nas cidades. As mulheres saíram às ruas cantando e dançando, tocando tamborins e liras. Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Essas palavras foram como uma flecha envenenada no coração do rei Saul. Ele, que deveria se alegrar com a vitória, foi tomado por inveja. Como poderia um simples rapaz, um pastor sem linhagem nobre, receber mais honra do que o próprio rei? Naquela noite, enquanto Davi tocava a harpa no palácio, algo que fazia regularmente para acalmar o espírito atormentado de Saul, o rei, consumido pelo ciúme, pegou sua lança e a atirou contra o jovem. Davi desviou a tempo, e a lança cravou-se na parede. Ele percebeu, então,
que sua vida estava em perigo. Nos dias que se seguiram, Saul tentou de várias maneiras se livrar de Davi. Primeiro, o enviou para missões perigosas contra os filisteus, esperando que ele morresse em batalha. Mas, ao invés disso, Davi só acumulava mais vitórias e ganhava ainda mais a admiração do povo. Desesperado, Saul planejou um golpe sutil. Ofereceu sua filha, Mical, em casamento a Davi, mas impôs um dote praticamente impossível. Ele deveria matar 100 filisteus e trazer prova disso. Saul acreditava que essa missão seria a ruína do jovem. No entanto, Davi aceitou o desafio. Em pouco tempo, voltou não com 100, mas com 200 troféus de guerra, conquistando o direito de se casar com Mical. Saul ficou ainda mais apavorado. Ele via, cada vez mais, que Deus estava com Davi e que, se nada fosse feito, ele acabaria perdendo o trono para aquele jovem escolhido pelo Senhor. A partir daquele momento, o rei tomou uma decisão: Davi precisava morrer. Davi percebeu que sua vida estava em risco quando Jonatas, filho de Saul e seu melhor amigo, confirmou os planos de seu pai. Em uma noite sombria, Davi fugiu do palácio e se tornou um homem foragido. Ele deixou para trás sua esposa, sua posição na corte e qualquer conforto que havia conquistado. Vagando pelo deserto, encontrou refúgio em cavernas, florestas e cidades estrangeiras. Um grupo de desajustados começou a segui-lo, homens endividados, perseguidos e descontentes com o reinado de Saul. Com o tempo, Davi se tornou líder desse bando e, aos poucos, moldou-os em uma força poderosa. Mesmo perseguido, ele se recusava a levantar a mão contra Saul. Por 2 vezes, teve a chance de matar o rei, mas não o fez. Em uma dessas ocasiões, encontrou Saul dormindo em uma caverna e apenas cortou um pedaço de seu manto para provar que poderia tê-lo matado, mas escolheu poupar sua vida. Quando mostrou o pedaço do manto a Saul, o rei chorou e reconheceu: "Agora sei que você será rei de Israel." Mas mesmo assim, sua inveja não desapareceu. Os anos passaram, e Saul continuou a reinar, mas seu destino já estava selado. Em uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa, ele viu seu exército ser dizimado. Seu próprio filho Jonatas foi morto, e, sem saída, o rei ferido caiu sobre sua própria espada, tirando a própria vida. Com a morte de Saul, o povo de Judá reconheceu Davi como rei. Mas ainda havia resistência de alguns seguidores do antigo rei. Uma guerra civil se iniciou entre a casa de Saul e a casa de Davi. No entanto, Davi era escolhido por Deus, e, pouco a pouco, sua liderança se consolidou. Após anos de conflito, finalmente foi coroado rei de todo Israel. Davi conquistou Jerusalém e a fez sua capital. Trouxe a Arca da Aliança para a cidade, estabelecendo-a como centro espiritual e político da nação. Sob seu governo, Israel viveu um período de crescimento e vitória sobre seus inimigos. Mas sua história não foi apenas de triunfos. Ele também enfrentaria desafios pessoais, cometeria erros graves e conheceria as consequências de suas escolhas. E assim, o jovem pastor que derrotou um gigante se tornou o maior rei da história de Israel. Mas a jornada de Davi estava longe de acabar. Davi havia chegado ao auge. Depois de anos fugindo, lutando e provando seu valor, finalmente estava no trono de Israel. Seu reinado trouxe estabilidade, conquistas militares e prosperidade ao povo. Jerusalém, agora a capital, brilhava como o centro da fé e do poder. A Arca da Aliança estava ali, simbolizando a presença de Deus no meio da nação. Mas, mesmo o homem mais próximo de Deus não estava imune às falhas humanas. Foi em um tempo de guerra, quando os reis costumavam sair para batalhar, que Davi cometeu um erro que marcaria sua vida para sempre. Ele estava no terraço de seu palácio, apreciando a vista da cidade ao entardecer, quando viu algo que despertou seu desejo: uma mulher banhando-se. Seu nome era Batseba, esposa de Urias, um dos guerreiros mais leais de Davi. Consumido pela paixão, Davi mandou buscá-la e teve relações com ela. Algum tempo depois, a notícia que ele mais temia chegou: Batseba estava grávida. Desesperado para esconder seu pecado, Davi chamou Urias de volta da guerra e tentou fazê-lo ir para casa, dormir com sua esposa, para que pensassem que o filho era dele. Mas Urias, um soldado honrado, recusou-se a deitar-se com sua esposa enquanto seus companheiros ainda estavam no campo de batalha. Vendo que sua primeira tentativa falhara, Davi tomou uma decisão terrível: tramou a morte de Urias. Ele enviou uma ordem secreta ao comandante do exército, instruindo-o a colocar Urias na linha de frente da batalha e, em seguida, recuar, deixando-o exposto para morrer.
O plano cruel funcionou. Urias caiu em combate. Assim que o período de luto terminou, Davi tomou Batseba como esposa, achando que seu pecado estava escondido para sempre. Mas Deus via tudo. O profeta Natã veio até Davi e contou-lhe uma parábola sobre um homem rico que roubou a única cordeirinha de um homem pobre. Davi ficou furioso com a história e disse que aquele homem rico merecia a morte. Então, Natã olhou nos olhos do rei e disse: "Esse homem é você." Aquelas palavras atingiram Davi como uma lança no coração. Ele percebeu o peso do que havia feito. Seu pecado não ficaria impune. Natã anunciou o juízo de Deus. O filho de Davi e Batseba morreria, e sua casa enfrentaria guerras e desgraças pelo resto de sua vida. Davi rasgou suas vestes, jejuou e chorou diante de Deus, clamando por misericórdia. Ele escreveu o famoso Salmo 51, um dos mais poderosos clamores por perdão da Bíblia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Mesmo assim, a sentença foi cumprida. O filho de Davi morreu. Mas Deus não abandonou seu servo. Mais tarde, Batseba deu à luz outro filho, Salomão, aquele que se tornaria o maior e mais sábio rei de Israel. Os anos passaram, e o reino de Davi prosperava. Mas as palavras de Natã se cumpriram de forma dolorosa. Um de seus filhos, Amnon, cometeu um ato desprezível contra sua própria irmã, Tamar. O irmão dela, Absalão, furioso, esperou pacientemente e, 2 anos depois, assassinou Amnon em vingança. Após o crime, Absalão fugiu e passou anos exilado. Quando finalmente retornou, começou a conspirar contra o próprio pai. Aos poucos, Absalão conquistou o coração do povo e se proclamou rei, forçando Davi a fugir de Jerusalém. O homem que outrora derrotou Golias, venceu exércitos e conquistou um reino agora vagava pelos desertos, traído pelo próprio filho. Mas Deus ainda estava com ele. Em uma reviravolta dramática, as forças leais a Davi derrotaram o exército de Absalão. O jovem príncipe tentou fugir a cavalo, mas seus longos cabelos ficaram presos nos galhos de uma árvore. Ali, indefeso, foi morto pelos soldados de Davi. Ao receber a notícia, o rei não comemorou. Em vez disso, chorou amargamente. "Meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem dera eu tivesse morrido em seu lugar." Apesar de ter vencido a guerra, Davi sentia o peso das consequências de seus pecados e decisões. Já idoso, Davi preparou seu reino para o futuro. Seu filho Salomão foi escolhido para reinar em seu lugar. Ele lhe deu conselhos sobre justiça, fé e sabedoria antes de partir. Após uma vida marcada por vitórias, tragédias e redenção, Davi descansou, sendo lembrado como o homem segundo o coração de Deus. E assim terminou a história do pastor que se tornou rei. Seu legado jamais seria apagado. O legado de Davi e a ascensão de Salomão. Davi partiu, mas sua história não terminou ali. Seu legado viveria através de seu filho Salomão, o escolhido para continuar sua linhagem e governar Israel. Antes de sua morte, Davi chamou Salomão para uma conversa final, cheia de instruções e advertências. "Meu filho, seja forte e corajoso. Obedeça aos mandamentos do Senhor, ande em seus caminhos, cumpra seus decretos, seus estatutos e seus juízos, como está escrito na lei de Moisés. Se fizer isso, prosperará em tudo o que empreender, e Deus confirmará sua promessa de manter nossa linhagem no trono de Israel." Salomão ouviu atentamente. Seu pai, o maior rei de Israel, estava lhe passando não apenas um trono, mas também uma missão divina. Após a morte de Davi, Salomão teve que enfrentar desafios para consolidar seu reinado. Havia inimigos internos e externos, pessoas que ainda não aceitavam sua liderança e que conspiravam para tomar o trono. Mas, com sabedoria e estratégia, ele eliminou os traidores e garantiu a estabilidade de Israel. Salomão então voltou sua atenção para aquilo que mudaria a história de Israel para sempre: a construção do templo do Senhor. Seu pai, Davi, sempre desejou construir um templo para abrigar a Arca da Aliança, mas Deus lhe dissera que essa missão caberia a seu filho. Agora, Salomão se preparava para cumprir esse chamado. Com os recursos acumulados por Davi ao longo dos anos, Salomão iniciou a obra monumental. Mandou trazer os melhores materiais: cedro do Líbano, ouro, prata, pedras preciosas. Trabalhadores habilidosos foram convocados de todas as partes do reino para participar da construção do santuário que se tornaria o centro da adoração a Deus.
Após 7 anos de trabalho, o templo estava pronto. Era um edifício magnífico, revestido de ouro puro, com colunas esculpidas, querubins adornando as paredes e o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança seria colocada. No dia da dedicação, Salomão fez uma oração poderosa, e a presença de Deus desceu sobre o templo como uma nuvem densa, enchendo o lugar de glória. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O povo se prostrou e adorou ao Senhor, reconhecendo que Israel nunca tivera um templo tão grandioso e um rei tão sábio. Salomão não era apenas um grande construtor. Ele era famoso por sua sabedoria. Quando Deus lhe apareceu em sonho e ofereceu qualquer coisa que desejasse, Salomão não pediu riquezas, nem poder, nem a derrota de seus inimigos. Ele pediu sabedoria para governar bem o povo. Deus, impressionado com o pedido, concedeu a ele não apenas sabedoria, mas também riquezas e uma era de paz como Israel nunca havia experimentado. A sabedoria de Salomão ficou conhecida no mundo inteiro. Reis e rainhas viajavam longas distâncias apenas para ouvir suas palavras e receber seus conselhos. A rainha de Sabá, por exemplo, ficou maravilhada com sua inteligência e a grandeza de seu reino. Ele escreveu provérbios, cânticos e reflexões profundas sobre a vida, reunidas no livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Mas, mesmo o homem mais sábio da história não estava imune às fraquezas humanas. Com o tempo, Salomão começou a se afastar dos caminhos de Deus. Ele tomou centenas de esposas estrangeiras, muitas delas de nações pagãs. Aos poucos, começou a permitir que esses povos trouxessem seus deuses e ídolos para Israel. O rei que construiu o templo do Senhor agora permitia altares para falsos deuses em sua própria terra. Essa idolatria trouxe consequências. Deus advertiu que, por causa da desobediência de Salomão, o reino de Israel seria dividido após sua morte. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o trono. Mas, em vez de governar com sabedoria, Roboão tomou decisões arrogantes e opressivas. O povo, insatisfeito, se revoltou. O reino que antes era unido se dividiu em dois. O reino do norte, Israel, com 10 tribos, governado por Jeroboão. O reino do sul, Judá, com 2 tribos, governado pela linhagem de Davi. Essa divisão trouxe séculos de conflitos, guerras civis e idolatria. Israel e Judá se afastaram cada vez mais de Deus, e, no final, ambos foram conquistados por impérios estrangeiros, primeiro os assírios, depois os babilônios. O templo que Salomão construiu foi saqueado e destruído. O povo foi levado cativo. A promessa de Deus a Davi parecia ter chegado ao fim. Mesmo em meio à destruição e ao exílio, os profetas anunciavam uma esperança. Da linhagem de Davi surgiria um rei eterno. Esse rei não apenas restauraria Israel, mas governaria sobre todas as nações. Ele traria justiça, paz e salvação ao mundo. Séculos depois, essa promessa se cumpriu. Nasceu em Belém, cidade de Davi, um menino descendente do antigo rei. Ele não veio com um exército, nem com uma coroa de ouro. Veio humilde, ensinando o amor, a fé e a redenção. Seu nome era Jesus Cristo. Ele foi chamado de Filho de Davi, pois cumpriu a profecia de que um descendente de Davi governaria para sempre. Mas seu reino não era terreno, era celestial. Jesus não apenas restaurou a aliança entre Deus e seu povo, mas ofereceu a salvação a toda a humanidade. Davi, o jovem pastor que derrotou um gigante, se tornou o maior rei de Israel. Sua história foi marcada por vitórias, erros, arrependimentos e redenção. Seu trono foi abalado, seu reino se dividiu, mas sua linhagem trouxe ao mundo o Salvador. E assim, a promessa de Deus se cumpriu. O reino de Deus não terá fim. A história de Davi não foi apenas sobre vitórias militares, derrotas pessoais ou a ascensão e queda de um império. Foi sobre algo muito maior, o cumprimento de uma promessa eterna. Mesmo com os erros de Salomão, a divisão do reino e os séculos de crises que se seguiram, a linhagem de Davi jamais desapareceu. No momento mais inesperado da história, surgiu aquele que mudaria tudo. Jesus Cristo, o verdadeiro Rei prometido. Diferente dos reis anteriores, ele não veio em guerra, não governou com exércitos nem impôs seu domínio por força. Ele venceu o mundo com amor, perdão e sacrifício. Se Davi derrubou um gigante com uma pedra, Jesus derrubou o maior gigante da humanidade, o pecado e a morte.
O trono de Davi passou de geração em geração, mas agora estava estabelecido de forma eterna no céu. Seu reino não seria mais limitado a Israel, mas abrangeria toda a terra. A história de Davi começou nos campos, passou por batalhas e tronos, foi marcada por tragédias e redenção, e terminou nas mãos do maior rei que já existiu. E assim, a promessa foi cumprida. E se você gostou dessa história verídica que realmente aconteceu, se inscreva para receber mais vídeos como este e compartilhe com alguém que não sabia como havia acontecido estas coisas. Obrigado e assista o vídeo que está aparecendo ou clique na playlist que está aparecendo na tela. Até logo! Que seja feita a vontade de Deus. Amém.